Boa noite a todos. Então, é com enorme satisfação que a gente recebe o Humberto Werneck aqui, de volta naquela que é a sua cidade, né? Embora Humberto dispense a apresentação, eu queria trazer aqui algumas linhas sobre ele. Tá? Embora ele tenha se formado aqui na Faculdade de Direito da UFMG, Humberto Werneck, de fato, é escritor, um biógrafo notável e um dos expoentes do jornalismo cultural entre nós. Na juventude, foi bolsista do governo da França, tendo sido aluno do Institut Français de Presse, na Universidade de Paris. Sua trajetória conta um pouco da história do jornalismo brasileiro. Ele foi redator do suplemento literário do Minas Gerais, ainda na época do Murilo Rubião. Foi editor ou redator-chefe das revistas Veja e Isto É, além de ter uma passagem marcante no Jornal do Brasil e, mais recentemente, uma atuação como cronista no Estado de São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, e na revista 451. A sua produção é extensa e igualmente brilhante. Eu vou destacar apenas alguns títulos. Uma coletânea de crônicas que se chama Sonhos Rebominados. Uma outra, O Espalhador de Passarinhos, essa de 2021. Uma biografia intitulada O Santo Sujo, a vida de Jaime Ovalle. Uma organização de textos do Hélio Pellegrino, intitulada Minérios Domados. E o clássico, não é? Desatino da Rapaziada, Escritores e Jornalistas em Minas Gerais, que foi publicado em 92. Esse é um livro que eu não me canso de reler. Acho que um dos grandes livros sobre a história dessa cidade, de Belo Horizonte. Humberto tem um talento incomum, uma capacidade de conjugar uma sensibilidade na pesquisa documental, na pesquisa humana. Ele é detalhista e, ao mesmo tempo, capaz de construir textos extremamente leves, com um humor finíssimo, e tudo isso sem perder uma capacidade analítica invejável. Bom, por todas essas razões que eu estou aqui enumerando, queria que todos celebrassem aqui a presença de Humberto entre nós, uma salva de palmas. Ele está há alguns anos, né, e aguardamos ansiosamente o lançamento dessa biografia do Drummond. Bom, e a gente vai explorar ele aqui um pouco hoje, né, Pedro? E conversar, e acho que a gente começa aqui essa conversa, depois a gente passa a bola para que todo mundo possa participar também. Humberto, como o nosso tema, né, é o Drummond e o cinema, eu acho que esse seria um bom começo. A gente sabe que o primeiro contato do Drummond foi na infância, né, ainda em Itabira, mas ele de fato se torna um cinéfilo aqui na juventude, vivendo na cidade, né? Quer dizer, Belo Horizonte tem um pouco a ver, um cenário para que ele possa se tornar um admirador do cinema, né? E o cinema ser uma paixão, digamos assim, de toda a vida. Talvez, eu acho que seria legal, eu queria que você comentasse para a gente um pouco dessa juventude do Drummond na cidade, como que o cinema aparece. Bom, acho que isso já seria um bom ponto de partida. Bom, antes de mais nada, muito obrigado a vocês pelo convite para estar aqui. Você me anunciou de tal maneira que eu tenho receio de virar uma decepção na primeira frase que pronunciar aqui. Bom, Drummond e o cinema, né? O cinema começa para Carlos Drummond de Andrade quando ele tem 8, 9 anos, em Itabira ainda. Tinha um camarada lá fabuloso chamado Eurico Camilo, criou o primeiro cinema de Itabira em 1911, e ele se apaixonou instantaneamente. E essa paixão vitalícia, vamos dizer, ele levou para todos os cantos da vida dele. Ele segue para Belo Horizonte
para viver em Belo Horizonte em 1920, com 17 anos. Antes disso, ele passou pelo, como foi dito aqui, pelo Colégio Arnaldo, durante 4 meses. Ele tinha o quê? Ele tinha 13 anos. 13 anos, foi em 1916. E já se encontra, assim, no que ele escreveu a respeito dessa fase da vida, já tem um registrozinho cinematográfico. Tem um conto fabuloso que está em Contos de Aprendiz, chamado O Sorvete. Que ele sai para ir ao cinema numa folga ali de domingo e acaba não indo, porque ele trocou o cinema por um sorvete. Dito assim, é uma bobagem, mas o conto é delicioso. Ele volta a Itabira, depois ele vai para esse colégio Anchieta, que foi uma experiência terrível para ele, mas, ao mesmo tempo, uma experiência rica, porque ali ele começou a publicar os seus textos. Não é? Há uma controvérsia, né, se a estreia de Drummond teria sido em Itabira, num jornaleco que saiu lá, um poeminha chamado Onda. Engraçado, né? O sujeito nunca tinha visto o mar. E o sobrenome dele tem a palavra onda, né? Drummond, né? Pois bem, lá nesse colégio de Nova Friburgo, há registros também do acompanhamento que ele faz de cinema. Ele registra nos seus diários filmes que o impressionam. Tem o Max Lander, sobretudo Max Lander asmático. Parece que foi o filme que ele gostou mais. Bom, quando ele bota o pé em Belo Horizonte, os pais vêm também nessa ocasião, deixam Itabira e tal, e vão morar num hotel chamado Internacional, que é onde hoje é o Hotel Itatiaia. Não sei se existe ainda o Hotel Itatiaia ali na praça da estação, né? E o Drummond ia visitar os pais, ele morava em pensões e tal, e ele desce, e ele presta atenção que tem um jornal ali embaixo, um jornal muito vagabundo, mas era um jornal diário, chamado Jornal de Minas, que era tocado por uma única pessoa, e ele entra e oferece. É difícil imaginar o Drummond, aquele capialzinho, ainda mais tímido. Ele entra e oferece os serviços dele, e o cara topa. E não é por acaso que o primeiro oferecimento dele é um artigo sobre o quê? Sobre cinema. Ele estava em cartaz em Belo Horizonte, ia entrar em cartaz um filme chamado Diana Caçadora, que tinha algumas cenas de nudez. Quer dizer, nudez em 1920 era pouquíssima coisa, né? Pois bem, ele escolhe esse tema e ele passa, então, a partir daí, todos os lugares onde ele vai escrever, ele se multiplica ali em textos sobre cinema, né? Inclusive aspectos bem curiosos. Ele frequentava muito um cinema chamado Odeon. O cinema Odeon era ali na Rua da Bahia, quase chegando na Afonso Pena. E um dia ele escreve uma crônica delicada, com pseudônimo, mas protestando contra uma praga que já começava aqui, esse negócio da comedoria, a comilança nas salas de cinema, né? No caso, era amendoim. Ele vai se ajeitar na cadeira, pisa lá num monte de cascas, né? Ele fica danado. Ele sugere, inclusive, que as pessoas ou guardem as cascas no bolso ou as comam, né? Junto com os amendoins e tudo. Não dá para imaginar o Drummond nessa praga olorosa e ruidosa que é hoje a pipoca, né? Eu me declaro aqui um adversário disso aí. E ele era contra também. Ele assinou essa crônica prudentemente com pseudônimo, só a letra I, e terminou recomendando que as pessoas comam amendoim, que é uma coisa de que ele gostava, mas que o façam em sua casa, no escuro, no quarto, com a porta fechada, né? O Drummond tinha essa coisa, ele era um cinéfilo total, radical.
Estou me lembrando aqui de uma história contada pelo João Cabral de Melo Neto. João Cabral, quando se muda para o Rio, no começo dos anos 40, trabalhava num lugar próximo ao lugar de trabalho também do Carlos Drummond de Andrade. Eles desciam toda tarde, iam tomar um café, em geral iam um café chamado Itaí, ali na esplanada do Castelo, né? Mas às vezes iam ao cinema. E o João Cabral se impressionava como o Drummond, mal a luz se apagava e o filme começava, assim, a concentração dele. Não tinha conversa, não tinha nada. Ele era um sujeito que ele estava ali vivendo aquela coisa do cinema. E ele vai carregar isso para a vida toda, né? Eu vou colar um pouco aqui, gente. Bom, tem essa história do amendoim. Assim, e ele tinha as grandes paixões dele em cinema, né? Em 77, eu estava trabalhando na Veja e fui fazer uma capa, fiz uma reportagem de capa com o Drummond. Me lembro de ter conversado com o editor dele, que era o José Olímpio. E os dois eram cinéfilos e tinham visto um filme, aquele filme de Morangos Silvestres, de Bergman, deve ter sido, então, em 62, e começaram a disputar os dois quem é que tinha gostado mais do filme. E disse para mim lá o Zé Olímpio que o Drummond viu 5 vezes, pelo menos disse para ele, eu vi esse filme 5 vezes e mais. Depois da última vez, eu caminhei de Copacabana ao Leblon pensando exclusivamente no filme. Quer dizer, ele tinha essa paixão, né? Assim, tem um monte de histórias, eu vou contar de maneira um pouco picada. Estou me excedendo ou não? Olha lá. Quando ele morava em Belo Horizonte, então, nos anos 20, frequentava o Cine Odeon. O Cine Odeon era o melhor cinema que tinha aqui. Tinha uns detalhes curiosos que havia uns sprays ou coisa parecida que jogavam uns perfumes, né? Segundo a Maria Zilda, a professora Maria Zilda, o perfume variava conforme o filme. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um perfume para uma comédia ou para um drama, né? E um dia o dono do cinema dobrou o preço do ingresso. E houve uma revolta da moçada, sobretudo, né? E começou um protesto enorme dentro do cinema e, talvez por medo da polícia aparecer e fechar aquilo, eles escorregaram para a rua. E, bom, resumindo, o Drummond ajudou a queimar um bonde que não tinha entrado na história, né, vamos dizer, que nem no poema. E levou para casa, inclusive, um pedaço do bonde carbonizado, né, como um troféu, né? E ele tinha outros cuidados um pouco mais pacíficos, né? Ele, assim, Drummond tocou fogo num bonde, mas é sabido que ele tinha um lado assim de piromaníaco, né? É conhecida a história do dia em que ele e Pedro Nava, numa madrugada, tocaram fogo numa casa que existe ainda ali, na esquina de Gonçalves Dias e Sergipe, onde moravam umas moças do Espírito Santo que estavam morando aqui, família Viváqua, uma gente rica e ilustre, umas mulheres muito avançadas para a época, né? E eles teriam tocado fogo na casa de madrugada para poder ver as moças saindo, correndo ali de camisola, né? O Drummond negava isso, mas, de fato, as moças saíram de camisola. E ele, a contragosto, viu, né? Aquilo. Bom, assim, o Drummond entrava em batalhas a favor do que ele achava que deveria ser o cinema. Ele, em mais de uma ocasião, ele se empenhou numa luta contra projetos de lei
que visavam tornar a dublagem de filme estrangeiro uma coisa obrigatória, né? Ele não tolerava essa ideia. Nesse livro que saiu agora, O Cinema de Perto, há pelo menos 2 ou 3 textos, se não me engano, em que ele faz a defesa, né? Ele não admitia entrar numa sala de cinema e ver assim alguém como Greta Garbo, né? Assim, uma grande paixão dele, falando com a voz de uma brasileirinha, né? Ele não gostava da ideia. Eu estou tentando pegar alguns fatos que são... Sim. Você foi falando, eu fui pensando aqui, né? Porque quando a gente vê esses textos reunidos, fica reforçada a ideia de que a relação do Drummond com o cinema não é exatamente a de um crítico, né? Não é de textos ensaísticos, de textos acadêmicos. Ele curte o cinema como uma espécie de grande fenômeno, né? De massas do século XX, com essa ambiguidade, né? De ser um espaço da arte. Ele fica muito atento à sociabilidade que o cinema provoca, né? Tem quer dizer, ele escreve muito mais crônicas do que, de fato, ensaios críticos, né? Ele fica atento aos modos, por exemplo, em que se vão se construindo ao longo do século um certo perfil da mulher moderna, né? Ele é muito atento à moda. Quer dizer, é como se o cinema fosse também uma espécie de instrumento, não sei se você concorda com isso, por meio do qual ele consegue ver as transformações, né, que estão ao seu redor ali no curso do século XX. O Drummond era um cara ligado em tudo, né? Era um homem que lia jornal, ele lia alguns jornais por dia, já na idade madura dele. Ele lia vários jornais, acordava às 7 da manhã, lia aquilo, não só para pegar material para escrever as crônicas dele, mas para se informar. Ele tinha um interesse genuíno em tudo, não é? Ele sabia, me disse lá a Marina Colasanti, eu estava comentando isso outro dia, né? Uma ocasião, assim, a Marina Colasanti me disse que o Drummond era um cara bem informado, ele sabia, ele seria capaz de dizer a tendência da moda para o ano que vem e tudo, né? E dava notícia de tudo. Ele, nos anos 30, pouquinho antes de ir embora para o Rio, foi de 30 a 34, ele escrevia no Minas Gerais. Não dá para imaginar, né? O Minas Gerais, jornal árido, né? Tinha uma parte de literatura, e Drummond escrevia ali crônicas sob pseudônimo. Aliás, ele tinha um monte de pseudônimos. O Fernando Pi, que é um estudioso da obra publicada dele, arrolou cerca de 62, se não me engano, 62 pseudônimos. E no Minas Gerais ele escrevia como Barba Azul o Antônio Crispim. Antônio Crispim era o pseudônimo mais frequente dele, né? E ali ele escreveu muito sobre cinema, sabe? Ele dava notícia de tudo que se passasse na cidade, inclusive aí a coisa do cinema. Mais adiante, quando ele se torna, no Rio, cronista por 15 anos do Correio da Manhã, em seguida do Jornal do Brasil, também, volta e meia, ele falava, né? Tem umas histórias menos conhecidas, né? Em 1982, sendo presidente o general Figueiredo, o presidente da República propôs uma cruzada contra a imoralidade, que, segundo ele, campeava e tal. E Drummond fez, então, um pequeno texto, é uma nota de uma crônica composta de notas, né? Essa notinha se chama Pornô, tá nesse livro. E ele fala: presidente, mas espera aí, para que isso? Um presidente não tem que se preocupar com isso. Se preocupe com a inflação, com sei lá o quê. Né? E também pense o seguinte: a Embrafilme, que é um órgão público, financia pornochanchadas. Bom, não andou a tal da campanha que o Figueiredo propôs, mas houve uma coisa que ficou na sombra. O presidente da Embrafilme escreveu para Carlos Drummond de Andrade,
poxa, não é bem assim e tal. Convidou o Drummond para ir lá em Embrafilme, e ele não foi. Ele respondeu assim, esse cara mandou para ele material da Embrafilme. O que nós fazemos aqui e tal. E o Drummond deu uma olhada, tinha um monte de filme de sacanagem, realmente, né? Quem era esse cara? Celso Amorim, esse cara que é hoje talvez o mais importante assessor, né, vale o registro aí, né? Bom, Drummond, nós vimos aqui, ele que no colégio era um péssimo ator no teatrinho do grupo escolar lá em Itabira. Ele escreve sobre isso, inclusive, que ele era um fracasso total, né? Ele nos mostra nesse filme, nesse documentário do Fernando Sabino, Fazendeiro do Ar, que a gente viu, que ele é um artista divertido, ele tem uma coisa meio chapliniana. Aliás, ele, que na infância tinha o apelido de Carlito, né? É um pouco o Carlito, né? O que está nesse filme, essa sequência em que ele sugeriu ao Fernando, assim, eu vou aparecer atrás da coluna, depois apareço atrás da outra, foi uma ideia dele, sabe? E ele tinha um certo orgulho disso. Uma ocasião, nos anos 80, ele deu uma entrevista a Zuenir Ventura para a Veja, ele falava, o melhor do filme é aquele negócio, aquela ideia que eu tive. E a gente percebe, quando termina a sequência, aparece aquele sorriso panorâmico dele, né? Enfim, assim, o Otto Lara Rezende escreveu para ele, falou, nossa, você é uma revelação de ator, né? Bom, mas no capítulo cinema tem alguma coisa muito especial, que é a paixão que tinha o Carlos Drummond de Andrade por uma determinada atriz, que era a Greta Garbo. Escreveu desde os tempos aí desde os anos 20, escrevia sobre ela, escreveu a vida inteira sobre ela. Um dos últimos poemas dele, que está no livro, esse livro póstumo, que ele deixou organizado, o último livro que ele deixou organizado mesmo, que é o Farewell, tem um poema sobre os 17 filmes de Greta Garbo. E ficou famosa uma história, talvez esteja aqui contando o que vocês já sabem, né? Nos anos 50, exatamente em 55, ele tendo lido numa revista francesa que a Greta Garbo, durante uns poucos meses da carreira dela, ela sumiu. Ninguém sabia onde estava a Greta Garbo. E ele fala, olha, 26 anos depois, ou seja, essa coisa se passou em 1929, né? Eu posso revelar uma coisa, eu me sinto desobrigado com um segredo. Aconteceu o seguinte, naqueles poucos meses, Greta Garbo veio para Minas Gerais. Ela veio disfarçada como se fosse uma naturalista, Miss Gustafsson, que, aliás, era o sobrenome dela, civil era Gustafsson, né? Então, ele conta que quem o procurou para contar que tinha ali uma naturalista e que precisava de ajuda para se cerimoniar essa mulher, ocupar essa mulher aqui em Minas, foi um grande amigo dele, o poeta Bigar Renaud, que tinha sido chamado por alguém para atender essa mulher, porque ele falava um inglês impecável. E botou o Drummond para ajudar a achar programa. Então, teriam ficado rodando por Minas Gerais, sabe? Iam para uma granja, ia para não sei onde. Ela de óculos escuros, segundo Drummond, os primeiros óculos pretos usados em Minas por uma mulher em Minas Gerais. E no final ela queria ficar aqui. Ela falava, não, meu sonho é ficar aqui com vocês, criando galinha em cocais. Mas ela precisou ir embora. Assim, o motorista que dirigia, que levava essa turma, né, para baixo, para cima, ele começou a desconfiar que aquela mulher era a Greta Garbo. Ele ameaçou, assim, os caras então deram uma dura nele, nós vamos te denunciar, como se você fosse um adepto do Júlio Prestes, que era um candidato à presidência da República, adversário do governo mineiro do Antônio Carlos, né? Enfim, então ele contou essa história.
Aí houve um tremendo movimento em seguida. Tinha no Rio uma colunista muito conhecida, chamada Pomona Politis, mulher do Tiago de Mello, poeta Tiago de Mello. Ela escreveu ali reproduziu a crônica no jornal onde ela escrevia, fez uma série de comentários, e saiu também não só a crônica, como uma notícia em outro jornal. Havia um cara que o Drummond citou nessa crônica, diz que na última noite, aqui em Belo Horizonte, eles estavam no Grande Hotel. O Grande Hotel existia ali onde tem hoje o Maleta, que, aliás, tem esse nome porque o dono do hotel era o Arcângelo Maleta, né? Diz que estavam os três, Abigar, Drummond e Greta Garbo, em Belo Horizonte, em 1929, jantando, e aí ela olhou para a mesa ao lado, tinha uma famíliazinha, tinha um pai, uma mãe e um garotinho lá de uns 5 anos e tal. Ela olhou assim para o menino e falou assim: é poeta, esse é um poeta. Drummond conta, então, que ele, em seguida, saiu despistado, foi lá na portaria do hotel e se informou. Era um menino, uma família do Ceará, e esse menino, mais tarde, veio a ser um crítico de cinema chamado Van Jaffa. Hoje ninguém sabe quem é, mas o pseudônimo dele era esse, né? Então, o Van Jaffa, ao ler essa história sobre ele, que ele foi reconhecido por Greta Garbo no restaurante do Grande Hotel, ele próprio escreveu, não é, que ele se sentiu reconhecido por ela, e por aí foi. Essa história rendeu muito. Saiu essa crônica, que se chamava Garbo Novidades. Houve um diretor de jornal chamado Pompeu de Souza, que chamou o Drummond e falou assim: não, queremos mais, queremos detalhes, por acaso tem foto? Sim, tem uma foto. Tem uma foto em que nós estamos os três juntos, assim, Abigar, Greta Garbo e eu, sei lá, assim, Barão de Cocais, né? E então ele promete, o cara: não, eu vou providenciar isso aí. E passam uns poucos dias, ele publica uma crônica chamada Um Sonho Modesto, e que ele conta que ele procurou muito a tal da foto, saiu atrás e revirou a papelada dele, e que não achou. Não achou a foto pela macunaímica razão de que a foto não existia, que era tudo mentira e tal. Sabe? E ele fez esse segundo capítulo é tão divertido quanto o primeiro, né? Mais adiante, foi mais adiante? Sim, em 59, ele se envolveu, e vai ser a última coisa que eu vou dizer, prometo. Ele se envolveu numa espécie de um duelo com um outro apaixonado pelo cinema, que era o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, inclusive, foi crítico de cinema, foi censor cinematográfico durante um certo tempo, né? E eles tinham uma diferença. O Drummond tinha essa paixão pela Greta Garbo e o Vinícius pela Marlene Dietrich. E a Marlene Dietrich, em 59, estava para visitar o Rio de Janeiro. E o Drummond escreveu um negócio: olha, eu estou com vontade aqui de convocar o pessoal da sociedade, os admiradores da Greta Garbo, vamos fazer alguma coisa. Depois ele disse: não é preciso, porque não tem importância, ela pode vir aqui, a Marlene Dietrich pode vir, não tem importância, não acontece nada e tal. E o Vinícius, então, ele escreveu isso no Correio da Manhã. O Vinícius escrevia no Diário Carioca, que era um belíssimo jornal da época. O Vinícius, então, rebateu, e o Drummond rebateu também. Tem toda uma coisa, eu acho, Roberto, que isso aí mereceria uma edição. Alguém poderia pensar nisso, fazer um livrinho pequeno, bem ilustrado, com esse duelo de um e outro, né? E que durou e teve vários desdobramentos. Drummond, diversas vezes na vida, ele escreveu sobre essas duas aí. Uma vez ele escreveu sobre uma crônica sobre moradores, estou me lembrando agora, moradores debaixo de um viaduto no Rio de Janeiro, e tinha lá uma mulher miserável que ela tinha apelido de
Marlene Garbo, uma coisa assim, porque ela tinha as pernas de uma e o sorriso da outra, enfim. E é isso, gente. Eu queria lembrar que em 2021 Roberto deu um curso na Faculdade de Letras sobre a obra do Drummond, e a gente leu logo nas primeiras aulas a biografia do José Maria Cansado, e ele falava nos primeiros capítulos que na juventude do Drummond a sensibilidade poética dele foi formada pelo cinema. Sim. Então o jeito dele escrever foi profundamente marcado pela arte cinematográfica, né? Uma escrita com os cortes, com os enquadramentos da cidade moderna, e a gente pensava nessa poética do olhar desse sujeito caminhante pelas ruas de Belo Horizonte, do Rio, se lembrando de Tabira com a lanterna mágica, né? Ele é pouco mais novo que o cinema. Sim. E a gente vai publicar um texto do Humberto Werneck no nosso catálogo, que chama Drummond e sua paixão pelo cinema. E é melhor do que esse desempenho aqui. Só que tem uma coisa no texto que ele fala que é só um trailer. Porque tinha muito assunto ainda para falar sobre Drummond e o cinema, e eu acho que o que ele apresentou hoje foi um pouco desse filme a partir desse trailer. Só que quando o José Maria Cansado fala dessa sensibilidade do Drummond marcada pelo cinema, ele falava que o Drummond gostava de um certo tipo de cinema, que era o cinema do Chaplin, que era o cinema burlesco, feito no seio da indústria, que era ao mesmo tempo popular, engraçado, bem-humorado, como eram os poemas do Drummond ali nos anos 20, nos anos 30, né, na época de alguma poesia. E, ao mesmo tempo, um cineasta reflexivo, que era o Chaplin, né? Então, dentro da indústria cinematográfica, ele conseguia, ao mesmo tempo, atingir um grande público e ter uma obra que fazia uma crítica da própria história do cinema, né? Na figura ali do vagabundo, daquele sujeito que chegava na sala e atrapalhava aquele cinema que estava se tornando cada vez mais moralista, né? E quando o Drummond começa a falar sobre cinema, ele fala dessa questão da moralidade, né? Com a Diana Caçadora. Aliás, vamos fazer justiça aqui, o Zé Maria Cansado, falecido Zé Maria Cansado, meu amigo. Esse cara foi o autor da primeira biografia de Carlos Drummond de Andrade, chamado Os Sapatos de Orfeu, que é um belo livro, é um belíssimo livro. E nessa... sim, tem o livro do Galdino. Eu não sei que circulação tem aquele. Márcio Galdino, ele tem um livrinho pequeno dos anos 90, se não me engano, que se chamou Cinéfilo Anarquista, que é um livro pioneiro a respeito de Drummond e o cinema, né? Tem muitas fontes ali naquele livro, né, que ele resgata ali da relação do Drummond com o cinema. E quando o José Maria Cansado fala dessa relação do Drummond com Chaplin, ele faz um contraponto com o cinema do cineasta soviético Eisenstein, que fazia filmes épicos, né, filmes históricos que lidavam ali com a Revolução Soviética. E nesse livro aqui, O Observador no Escritório, que são os livros dos diários do Drummond, nos anos 40, 50, 60, que Humberto Werneck escreveu o pós-fácil, não foi? Eu diria que é um gênero novo, não é um pós-fácil, é um pós-fácil. E nesse livro a gente encontra uma menção do Drummond ao Fazendeiro do Ar, que ele comenta aquela cena, que ele fala que ele achava a mais engraçada do filme. E ele comenta 4 filmes nesse diário, que é o Jacques Tati, que é o Meu Tio, né? O Ano Passado em Marienbad, do Alain Resnais, o Ivan o Terrível, do Eisenstein, e a Aventura do Antonioni. Então o Drummond estava muito atento ali na passagem do cinema clássico para o cinema moderno, nos anos 40, 50 e 60. E ele opina ali, né? Ele não gostou de Marienbad, ele não gostou nem um pouco. E ficou decepcionado com o filme do Jacques Tati. Ele tinha visto coisa melhor do Jacques Tati. Ele fala, o personagem era simpático, mas ele tem uma expressão para falar desses filmes modernos, que era a genialidade excessiva dos cineastas, como se o cinema se tornasse ali muito intelectualizado e perdesse um pouco desse gesto burlesco que era o Chaplin, né?
Então, acho muito interessante ver essas tramas do cinema amarradas na história do Drummond e na história do cinema. Eu deixei passar o Charles Chaplin, realmente foi uma figura importantíssima para ele. Tem poemas lindos, maravilhosos, né? Quer contar mais alguma história, Humberto? Bom, você podia contar para a gente qual que é em que pé, quer dizer, qual que é o seu desafio no momento de biógrafo? O que você está pesquisando nesse momento sobre o Drummond? Olha, essa biografia de Drummond é uma encomenda que me foi feita já tem muito tempo, né? Eu não ponho o pé na rua sem que alguém me pergunte quando é que sai. Eu, inclusive. Aí eu respondo sempre que eu espero que saia antes de mim, né? Mas eu estou empenhado agora, e eu tenho a ajuda da editora também, para que o livro saia no ano que vem. A editora usou a moça lá da Companhia das Letras usou um argumento baixo para mim, né? Você vai fazer 80 anos no ano que vem, você não vai publicar essa biografia nos seus 80 anos? Então, eu resolvi, eu vou publicar. Esse livro está parcialmente escrito, tem um bom pedaço dele escrito, falta um pedaço de chão ainda, né? E eu espero, sim, entregar esse livro, entregar a última linha até abril. Se eu fizer isso, o livro sai no ano que vem. Agora, é muito difícil você escrever uma biografia, não quero valorizar o meu trabalho, mas é difícil você contar a vida de uma pessoa que não é uma vida cheia de acontecimentos, não é mesmo? Não é um Vinícius de Moraes, que teve 9 esposas, né? Fartura, né? Aliás, não sei se eu contei aquele dia, eu fiquei conhecendo a 9ª mulher do Vinícius, que é a Gilda Matoso. E, quando eu apertei a mão, ela falou: você me conhece? Eu sou aquela do Beethoven, a 9ª e última. Quer dizer, enfim, a vida do Drummond foi um cara que viajou pouco. Ele saiu do Brasil pouquíssimas vezes. Ele foi a Buenos Aires para o nascimento dos 3 netos, depois para um acontecimento ou outro ali em Buenos Aires, doença da filha e tal. Não era um cara de viajar, e nunca foi. Aliás, uma das primeiras crônicas que ele escreveu em Belo Horizonte, quando ele chegou aqui com 17 anos, eu acho que no ano seguinte ele começa a colaborar no Diário de Minas, que era um jornal sem importância, e ele faz uma crônica contra viagens. Ele é contra viagem. Ele era um rapazinho, então ele não... Curiosamente, aliás, uma das poucas viagens que ele fez foi uma viagem de carro. No dia 2 de janeiro de 1938, houve um acidente feio de estrada, né? Explicação para aquela cicatriz que ele tinha aqui. É gozado, eu me arrependo muito, porque eu conversei com ele algumas vezes, entrevistei e tudo, e não tive coragem de perguntar que negócio é esse aí, né? Enfim, a vida dele não teve grandes acontecimentos. Quando eu propus a ele fazermos um livro, entrevista, ele falou: não, eu fui apenas um burocrata com fumaças literárias, olha só. Mas não foi realmente a vida dele, não tem grandes fatos. Ele era um burocrata mesmo. Existe um descompasso, aliás, muito interessante entre a força da poesia dele, a vitalidade, aquele vulcão que é a poesia dele, que está contido na poesia dele, e a vida dele, que era um jeito pacato. Tinha lá o seu casamento, tinha uma outra senhora também, que, enfim. Eu fiquei pensando nessa contradição que você disse e numa outra, né, que quando você falou da viagem, quer dizer, que talvez seja um desafio para o biógrafo, né, que a gente acompanhou no filme do Elcanaã, né, quer dizer, o Drummond tem uma formação escolar irregular, incompleta, né? Quer dizer, ele vai fazer um curso superior que foi escolhido por ser o mais curto disponível, para agradar, para colocar um diploma para o pai, né? Não gostava de viajar, quer dizer, ele não é aquele intelectual cosmopolita, e, ao mesmo tempo, vai se tornar, digamos, a expressão é do Silviano Santiago, né? Eu acho que ele é correto, quer dizer, ele vai ser, entre os escritores, os artistas, o nosso melhor intérprete,
da cultura e da história brasileira do século XX, né? Quer dizer, essa equação é difícil de se montar, né? Você comenta alguma coisa sobre isso? Quer dizer, Pedro, comenta lá. Eu ia comentar que, como o Silviano Santiago fala que o Drummond é um grande leitor do século XX, ele foi também um grande leitor dessa arte cinematográfica do século XX, né? Então ele sempre foi muito atento ao cinema. E, ao mesmo tempo que ele não viajou, a experiência dele com o cinema era uma experiência de viajar o mundo, né? Porque ele assistia filmes de todas as partes do mundo, né? A gente vê aqui que ele falando em Itabira dos filmes franceses, dos filmes italianos. Então essa ideia de um sentimento do mundo vem também dessa paixão pelo cinema, né? Que o cinema é uma abertura para o conhecimento do mundo, né? Essa é uma das facetas do cinema. Queria saber se o Drummond chegou a presenciar algo que seria o cinema mineiro, se existiu no período que ele viveu, e também que comentasse a atuação dele, né, no Padre a Moça e tal. Eu não tenho conhecimento de que ele tenha se interessado pelo cinema mineiro, não. O Padre a Moça, certamente, ele deve ter adorado, até porque foi feito por Joaquim Pedro, que era filho de talvez o mais querido amigo dele, que era Rodrigo Melo Franco de Andrade. Mas eu não... Estou em dúvida agora. Ele escreveu sobre isso, escreveu sobre Padre a Moça. Minas Gerais teve um movimento cinematográfico importante, mas assim era mais de estudo cinematográfico do que produção mesmo, né? A geração do Silviano Santiago, aqui nos anos 50, aquela turma da geração Complemento, ela bebia cinema, o pessoal via filme um atrás do outro. O Jacques do Prado Brandão foi um grande papa aqui dos estudos cinematográficos, mas filme mesmo, não houve muito, não, né? Dele, por exemplo, com o próprio Humberto Mauro, né? Ele teve algumas trocas com o pessoal de Cataguases, mas eu não tenho assim informação sobre a relação com o Humberto Mauro, que eles foram contemporâneos, né? No momento. Lembrei aqui, Humberto, já que você falou da geração do Silviano, e a relação com a geração do Fernando Sabino, né? Quer dizer, o Drummond também funciona um pouco como uma espécie de propulsor das gerações dos escritores mineiros ao longo do tempo, né? E o Fernando Sabino, ali nos anos 40, ainda que tinha no Drummond uma espécie de ídolo, de mentor, né? Não só o Fernando Sabino, todo aquele pequeno grupo dele, o Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos também, né? Há relatos, todos eles escreveram um pouco sobre um primeiro encontro que tiveram com Drummond aqui em Belo Horizonte. Havia um bar que não durou muito tempo, que era num prédio ali na São Paulo, com o Amazonas, e o Drummond veio, eles ficaram conhecendo o Drummond. O que mais os impressionou foi a elegância de Drummond. O Paulo Mendes Campos escreveu sobre isso, Sapatos de Camurça, de Carlos Drummond de Andrade, né? Bom, houve uma entente muito boa, uma coisa muito amorosa entre Drummond e essa turma. Ele deu a mão a todo mundo, né? E eles usaram e abusaram. O Otto Lara Rezende mal conheceu ele, começou a mandar carta, pedir coisa, isso, aquilo. O Fernando, em seguida, se mudou para o Rio, ele casou em 44, foi para o Rio, e eles todos eram muito amigos. Toda a geração do Drummond, aliás, é uma coisa curiosa, teve uma relação muito cordial, muito simpática, muito amorosa mesmo com a geração seguinte. Não costuma acontecer isso. A geração do Silviano, por exemplo, ela não foi muito acolhida exatamente por essa geração de Fernando, de Otto, Paulo e Hélio Pellegrino, né? Mas o Drummond, sim, ele foi amigo desse pessoal desde sempre. Desde o começo, né?
E com o Fernando, então, tinha uma coisa muito especial, que eles tinham algumas coisas em comum, que eram a coisa de fazer brincadeiras, molecagens, né? O Drummond era um moleque. Esse é um aspecto assim que eu vou destacar bastante. Ele era bem moleque, para espanto de muita gente, que vê aquele homem durinho andando com um braço colado no corpo, né? Ele tinha... ele e Fernando tinham uma coisa muito curiosa. Eles gostavam de passar trote. Adoravam passar trote. E passavam trote um para o outro, né? Uma ocasião, o Fernando deixou um recado na casa de Drummond. Ligou, ele não estava, deixou um recado que Otto Maria Carpeau, que era um escritor estrangeiro que veio viver no Brasil, que tinha com Drummond uma relação muito cerimoniosa, deixou um recado que era para ligar e não sei o que e tal. O Drummond chegou a altas horas e ligou para o Otto Maria Carpeau, e o Carpeau ficou meio assim e não entendeu o telefonema. O Drummond, de repente, caiu aquela ficha, isso é coisa do Fernando e tal. O Fernando não aguentou, ele era um homem muito elétrico, o Fernando Sabino, muito inquieto, assim, ele não aguentou e ligou para o Drummond. O Drummond adorava telefone. Ligou para ele e ele disse... o Drummond levou a conversa tranquilo, não, mas quando o Fernando entrou no assunto, ele falou assim: Fernando, olha o seguinte, dessa vez você passou da conta. Você passou da conta, você fez uma grosseria com Otto Maria Carpeau, que é um homem sério, você faz um negócio desse e faz comigo também, então não quero mais saber de você. Puf, e desligou, e o Fernando ficou arrasado, né? Ficou ali, disse que ficou uma meia hora ali, roendo as unhas, meu Deus, e agora? Perdi a amizade de Drummond e tal. Ai, tomou coragem e ligou, o Drummond acordou, caiu, hein? Drummond era uma pessoa curiosa, esse negócio do telefone, né? Ele tem uma história telefônica. Em Belo Horizonte, por exemplo, quando foi introduzido o telefone automático, em março, dia tal, assim, de março de 1931, o Drummond fez uma crônica. Até então, para você ligar para uma pessoa, você tinha que ligar para uma telefonista e pedir que ela... Parará, parará, né? E, de repente, não, você ligava direto para a pessoa. E o Drummond fez uma crônica dizendo: olha, gente, chegou o trote telefone, porque não dava para você pedir a telefonista que passasse um trote para o Sérgio Alcides ali, né? E, no dia seguinte, ele faz uma outra crônica. Eu falei: epa, o telefone automático é uma arma que as mulheres têm agora para fiscalizar os seus maridos. Porque, antigamente, elas ligavam, caía lá numa outra pessoa que dava um recado: não, o fulano saiu, o fulano está almoçando e tal. E ele era um grande telefonador. Aliás, ele tem um verso do qual estou me lembrando: ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Lembra disso? E ele perdia com o maior gosto muito tempo de semear. Ele, na conversa pessoal, a conversa pessoal não andava muito, não, sabe? Mas se você ligasse, rendia, a conversa andava. Me contou o poeta Mário Chamy, um poeta paulista, né? Não sei se todos conhecem, que era amigo, tinha uma camaradagem com o Drummond e ligava para ele. Ele falava assim: olha, o Drummond, uma das primeiras coisas que ele te perguntava ao atender o telefone é se eu estava em São Paulo ou no Rio. Se ele estivesse em São Paulo, a conversa andava. Se ele falasse: não, eu estou aqui no Rio, o Drummond dava um jeito de encerrar o negócio, sabe? Ele acabava de medo de que o cara aparecesse lá, né? Enfim, o livro será cheio dessas coisas de Drummond, né? Mais alguma pergunta? Boa noite. Como você disse, Humberto, na década de 20, Drummond produziu um grande volume de textos, né?
crônicas, resenhas, e muitos ele utilizava pseudônimos. Sim. Eu gostaria de saber sobre a pesquisa desses textos, né? Se muitos ainda estão inéditos, se foi muito difícil organizar isso, saber da autoria de Drummond, se muitos já foram publicados, há quantas andas isso? Olha, os pseudônimos são todos conhecidos. Depois dessa pesquisa do Fernando Pi, falecido Fernando Pi, já se sabe que tais e tais sobrenomes foram usados, pseudônimos foram usados por Carlos Drummond de Andrade. Eu não acredito que haja alguma coisa por aí com um nome que não seja conhecido, não é? Agora, coisa inédita, a enorme maioria das coisas de Drummond é inédita em livro. Eu virei um grande mergulhador na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é uma maravilha, sabe? Você vê coisas. Só nesses anos, esses 30 anos que ele se dividiu entre o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, eram 3 crônicas por semana. Então, são milhares de crônicas, não é? Milhares de crônicas, muitas são muito circunstanciais, eram uma coisa ali do momento mesmo e continuarão ali sem maior importância, né? Mas tem muita coisa para buscar ainda. Esse trabalho, esse livro que saiu agora, O Cinema de Perto, esse tipo de arranjo, você pegar Drummond e um determinado Drummond, o Drummond do cinema, o Drummond do futebol, os netos fizeram, chama-se Quando é Dia de Futebol. Não sei se esse livro está em catálogo ainda, sabe? Mas tem vários Drummonds assim que dá para se separar. E ele se interessava por muitíssimas coisas. Então, eu acho que há muitos livros que podem ser feitos aí. Diga. Eu vi recente no Rio um espetáculo da Sura Berchevsky, não sei o nome dela direito, sobre que ela fez em cima das cartas do Drummond para Maria Julieta e da Maria Julieta para o Drummond. Foi uma peça bastante singela, assim. Sim. Ela conseguiu acesso aos arquivos do Drummond na casa dele, onde ele guardava essas cartas. E aí você falou agora do diário, dele escrever muito, eu fiquei imaginando se você teve acesso. Não, eu não tive. A essas cartas não tive. Eu acho que aí não desisti ainda. Eu tenho uma relação muito boa, sobretudo com o neto que se ocupa do acervo do avô, né, que é o Pedro Augusto Granha Drummond. Eu gostaria de ter, mas eles têm planos lá para isso, sabe? Eu tenho esperança ainda de ver. Mas muitíssimas cartas, porque eles se correspondiam pelo menos uma vez por semana. Ela sai do Rio de Janeiro em 1949, ela se casa, conheceu o cara, se casou assim, eu acho que em menos de um mês estavam casados, aí se mudou para Buenos Aires e tudo, se correspondiam intensamente. Eles tinham uma cumplicidade muito boa, né, muito grande. Ela era escritora também, né? E ele, numa mensagem que ele escreveu no dia que ele voltou do cemitério, em seguida à morte de Maria Julieta, que foi 12 dias antes da morte dele, ele se refere a ela como a pessoa que mais amei na vida. Né? Essa deve ser riquíssima, essa correspondência. Morro de inveja de quem já teve acesso. Eu achei que as súperas devem ter ligado um forte, porque não ficou tão assim, sabe? A peça. Sim, eles devem ter planos para isso, que deve ser um livro majestoso, né? Humberto, eu queria que você falasse para a gente sobre aquele episódio do Drummond no viaduto de Santa Teresa, que eu não sei se todo mundo conhece, e que você conta no livro. Ah, tá certo. Jatinho da rapaziada. Pois então, o viaduto de Santa Teresa foi construído em 1929.
Era uma obra assim muito espetacular na época. Hoje ela sumiu no meio dos prédios, não se vê muito, né? Mas foi sensacional aquilo. Nessa época, Drummond era um homem casado, já pai de família, pai da Maria Julieta. Ele morava na rua Silva Jardim, no alto da floresta, e trabalhava na imprensa oficial, onde era feito o Minas Gerais. Ele era redator do Minas Gerais. Toda noite ele saía e ele ia a pé para casa. Ele descia a Bahia, pegava o viaduto, subia Assis Chateaubriand, que era a Avenida Tocantins, e ia para a casa dele. E, logo no começo, dos primeiros momentos desse viaduto, ele teve essa ideia de, em vez de andar com toda a pessoa ali pela calçada, no viaduto, ele foi por cima do arco. E puxou para fazer essa aventura com ele um colega de serviço que mais tarde foi reitor da universidade, que era Orlando de Carvalho. Não consigo imaginar, eu conheci Orlando de Carvalho, eu não consigo imaginar aquele homem andando ali. Drummond tampouco, né? Diz que o Drummond tirava os sapatos e corria, né? Isso foi muito contado, isso foi muito imitado, isso virou uma espécie de um ritual de admissão no mundo da literatura para gerações que vieram. Eu sempre conto que, assim, a minha geração, inclusive, né, que é a geração suplemento, como se diz aí, eu não dei conta, eu não consegui, por isso que eu não sou um grande escritor, né? Mas eu escrevi sobre isso, várias pessoas escreveram, existe um livro sobre isso, do João Perdigão, um livro interessante naquela coleção A Cidade de Cada Um, sobre o viaduto, né? E eu confesso, eu tenho vergonha, assim, eu não tive a curiosidade de ir lá examinar direito como é que é aquilo, como é que é aquele arco do viaduto. Porque faz uma diferença se o arco é estreitinho ou se ele é largo, né? Mas, ainda assim, ele não levou a trena e 1,10 m, né? Essa informação, 1,10 m. Hoje em dia, parece que ainda se usa, né? De vez em quando aparecem uns vídeos aí no Instagram, não sei onde, de pessoas andando ali por cima. Os belo-horizontinos residentes aqui podem me informar melhor sobre isso. Se parou com essa moda, né, de escritor subir, né? E alguns poderiam ter caído, né? Mas não.